Dando sequência às nossas aulas sobre princípios do direito do trabalho, hoje nós vamos falar sobre os 4 princípios que faltaram da aula para completar a aula anterior. Então, começando, nós vamos falar sobre a inalterabilidade contratual lesiva. E o que esse princípio significa? Que são vedadas as alterações prejudiciais no contrato de trabalho. Então, essa é a regra, que é vedada qualquer alteração prejudicial, de acordo com o artigo 468 da CLT. São lícitas, porém, as não prejudiciais, desde que haja mútuo consentimento. Então, a literalidade do artigo 468 diz o seguinte: nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições 2 pontos principais. Primeiro, por mútuo consentimento, e ainda assim, desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. O que significa isso? Então, o empregado e o empregador, eles podem negociar algumas cláusulas. No entanto, ainda que haja um consentimento do empregado, se essa cláusula ela for prejudicial, por exemplo, a redução do salário inferior ao mínimo, não de acordo com as leis pertinentes, porque em alguns momentos é possível isso, mas que não esteja de acordo, não vai ser possível. Por que esse artigo 468 ele existe? Porque se a gente pensar que o empregado ele precisa do emprego para se alimentar, para ter a moradia, o vestuário, ele vai se submeter a cláusulas, trazer prejuízo financeiro, prejuízo emocional, porque o empregador simplesmente diria: se você não quiser, tem mais 20, 30, 40 na fila esperando para tomar a sua vaga. Então esse é o motivo desse princípio. Dando sequência, o segundo princípio de hoje, a gente vai falar sobre a intangibilidade salarial. O que isso significa? Que é vedado o desconto salarial, de acordo com o artigo 462 da CLT. No entanto, existem algumas exceções, por exemplo, pensão alimentícia. Esse é um exemplo clássico, né? Mas também tem os exemplos dos descontos legais, descontos INSS e outros descontos legais que são possíveis no salário. Mas a regra é que não haja desconto no salário. Por exemplo, não é possível penhorar o salário para o pagamento de uma dívida. Dando sequência, no terceiro princípio de hoje, a gente vai falar sobre a imperatividade. Se vocês lembrarem, lá na primeira aula, quando a gente estava falando das fontes do direito do trabalho, uma das características das normas trabalhistas é a imperatividade, ou seja, as normas do direito do trabalho são cogentes, ou seja, são obrigatórias. Elas limitam a autonomia das partes. Quando vocês verem isso em uma questão falando que a autonomia das partes ela foi limitada, com certeza o princípio em questão é a imperatividade das normas do direito do trabalho. O quarto princípio fala sobre a irrenunciabilidade, que significa que os direitos trabalhistas não comportam renúncia ou transação. Elas são irrenunciáveis pelo trabalhador. A gente até já falou isso em outro momento, que o trabalhador ele não pode renunciar, por exemplo, a férias. As férias elas devem ser gozadas de acordo com a legislação. Não é possível transacionar as férias para que o trabalhador, por exemplo, tenha somente 5 dias de férias no ano, tenha direito somente a 5 dias. Ou qualquer outro tipo de direito trabalhista, eles não podem ser renunciados ou transacionados. Pois bem, muito obrigado por ter assistido essa segunda aula sobre os princípios. Na próxima aula, nós vamos responder 8 questões sobre os princípios, vai nos ajudar a lembrar e vai nos ajudar a ver como que isso cai em provas. Muito obrigado por ter assistido. Tchau, tchau, um abraço!